Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 11, o homem do pecado. Estamos estudando sobre o ensino bíblico acerca do homem, a antropologia bíblica. E hoje estudaremos acerca do homem do pecado. A expressão homem do pecado ela aparece na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e se refere à pessoa do anticristo. Então, por isso, está incluído nesse estudo, nesta série de estudos sobre antropologia bíblica. A Bíblia, então, nos mostra a manifestação de um homem no fim dos tempos, que é chamado no texto bíblico de homem do pecado. Bem, os últimos dias são profetizados pela Bíblia. A Bíblia apresenta de forma clara o quadro dos últimos dias. Isso é mostrado nas Escrituras de forma profética. E uma das coisas que a Bíblia mostra é que nos últimos dias Satanás ele vai utilizar um homem para afrontar a Deus e também perseguir a nação de Israel. Este homem é o Anticristo, conhecido ao longo das Escrituras por vários nomes. Nós vamos falar daqui a pouco acerca dos nomes que ele recebe. Mas um dos nomes mais comuns, além de Anticristo, é Homem do Pecado. Então, nesta lição, nós vamos conhecer quem é, o que significa o termo anticristo. Vamos conhecer também o caráter do anticristo, a missão do anticristo e também o destino final do anticristo. Desde os tempos antigos, nós já estudamos em aula anterior, se teve a tentativa de globalizar, de forma absoluta a Terra. Nós já vimos isso no tempo da Torre de Babel e em outros momentos também da história bíblica. Foi uma espécie de ensaio globalista. Nós observamos isto ao longo da história, tanto sagrada quanto também secular. Se nós estudarmos, por exemplo, a história profana, nós vamos observar que, historicamente, os prepostos de Satanás eles se apresentaram com vários títulos, inclusive títulos pomposos. Carlos Magno, por exemplo, ele é louvado como construtor da Europa. Outro nome que se projetou na história foi Napoleão Bonaparte, Hitler e Joseph Stalin e tantos outros. Ou seja na França, na União Soviética, seja na Alemanha, seja na Europa, vários nomes surgiram com propósitos globalistas. Apesar dessa gloriosa designação que esses homens receberam, eles foram na realidade déspotas. A história nos mostra assim, eles não eram meramente líderes políticos, mas eram déspotas e eram, de uma certa forma, alguns deles nós podemos dizer precursores do anticristo. A Bíblia nos mostra os precursores do anticristo, o espírito do anticristo e a pessoa do anticristo. Como precursores do anticristo, nós temos várias personagens, inclusive Herodes, Antíoco Epifânio, no período intertestamentário, e os Herodes do Novo Testamento. Além de outros, foram precursores do anticristo. Mas a Bíblia também fala sobre o espírito do anticristo, que inclusive já está agindo, já está operando no mundo. E em terceiro lugar, a Bíblia nos apresenta a pessoa do anticristo. Vejamos então, inicialmente na revista, na parte 1, acerca do homem do pecado, a origem do homem do pecado. A Bíblia nos mostra Caim e Lameque, já em Gênesis, no capítulo 4, como uma prefigura do anticristo. Esses homens se opuseram a Deus de forma inclusive sistemática. Eles agiram exatamente como o homem do pecado. Podemos falar também acerca do faraó no livro do Êxodo e tantos outros conforme nós enumeramos. A expressão homem do pecado, ela aparece em 2 Tessalonicenses no capítulo 2. É claro que o título principal desta personagem é Anticristo. Aparece em 1 João 2 e o versículo 18. Mas ele recebe inclusive outros nomes através das Escrituras. Eu posso inclusive enumerar alguns desses títulos que o Anticristo ele recebe.
O anticristo, ao longo da Bíblia, ele recebe o título de perverso, Salmo 10, 2 a 4, o homem da terra, Salmo 10, 18, o homem poderoso, Salmo 52, 1, o inimigo, Salmo 55, 3, o adversário, Salmo 74, 8 a 10, o líder de muitas nações, Salmo 111, 6, o homem violento, Salmo 140, verso 1, o assírio, Isaías 10, 5 a 12, o rei da Babilônia, Isaías 14, 4, o destruidor, Isaías 16, 4 e 5, o profano e perverso príncipe de Israel, Ezequiel 21, 25 a 27, o pequeno chifre, Daniel 7, 8, o príncipe que há de vir, Daniel 9, 26, o homem vil, Daniel 11, 21, o rei que fará segundo a sua vontade, Daniel 11, 36, o pastor inútil, Zacarias 11, 16, 17, o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, 3, o filho da perdição, também 2 Tessalonicenses 2, 3, o iníquo, 2 Tessalonicenses 2, 8, o anticristo, 1 João 2, 22, o anjo do abismo, Apocalipse 9, 11, a besta, Apocalipse 11, 7 e 13, 1. São alguns, então, dos títulos do anticristo ao longo das Escrituras. Então, nós vimos a origem do homem do pecado. A revista comenta sobre a origem e também sobre os títulos do homem do pecado, conforme nós acabamos de descrever. Um dos termos também utilizados, que nós citamos, é o termo besta. A palavra besta, que aparece lá em Apocalipse 13, na língua grega, therion, significa animal selvagem, brutal, feroz. Assim vai ser o anticristo, um preposto de Satanás. Né? Os piores seres humanos a pisar sobre a face da terra vai ser então o anticristo. Ele vai estar, inclusive, inspirado por Satanás. Então, os títulos do anticristo. Agora, em relação à natureza do homem do pecado. O homem do pecado, ou o anticristo, ele terá uma natureza maligna. Ele, inclusive, aparece como uma espécie, entre aspas, de ungido do diabo. A Bíblia nos mostra assim. 2 Tessalonicenses 2 e o versículo 9, a Bíblia, inclusive, nos mostra que ele vai ser usado de tal forma por Satanás que chegará a ser confundido com este. Então, a natureza do homem do pecado vai ser uma natureza, portanto, maligna. Inclusive, a Bíblia nos diz que ele vai realizar milagres, façanhas vão ser realizados por este homem. Portanto, a natureza deste homem do pecado vai ser a malignidade. Na força do maligno, ele vai realizar grandes sinais e prodígios, inclusive induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Está em 2 Tessalonicenses 2 e o versículo 4. Em terceiro lugar, vejamos a missão do homem do pecado. Qual vai ser a atividade e qual vai ser a missão do anticristo? A missão do anticristo vai ser opor-se a Deus. Ele será um inimigo declarado do Todo-Poderoso. Inclusive, Satanás hoje já está impedindo ou tentando impedir a pregação do Evangelho no mundo. E isso vai se intensificar após a manifestação do anticristo. Ele vai se opor de forma intensa aos santos e também a Deus. Ao longo da história, nós observamos que vários homens fizeram isto, como Joseph Stalin, o insano ditador da ex-União Soviética. O que dizer também de Hitler? Stalin e Hitler eram ateus genuínos, né? Não somente porque descriam em Deus, mas porque eles eram inimigos declarados e pragmáticos do Todo-Poderoso. Né? Então, opor-se a Deus, essa vai ser uma tarefa do anticristo. Bem, outra tarefa do anticristo, ou outra missão do anticristo, será também opor-se à nação de Israel. O anticristo vai se opor de forma feroz, de forma violenta à nação de Israel. Inclusive, o Apocalipse nos mostra
que ele vai perseguir de forma implacável os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Apocalipse 12 e o versículo de número 17. Ele vai se opor então de forma veemente à nação israelita, inclusive reunindo um grupo de nações, uma confederação de nações, para marchar para destruir Israel, para varrer Israel do mapa. Portanto, opor-se a Israel. A terceira missão do anticristo, segundo a Bíblia, é opor-se a Jesus Cristo. Ou seja, ele vai se opor a Cristo e ele vai se apresentar como Cristo. Ele vai se opor a Cristo e vai se colocar no lugar de Cristo, como se ele fosse o verdadeiro Messias. Nós observamos isso em Apocalipse, no capítulo 13. Então, não vai apenas opor-se a Cristo, mas vai querer se apresentar e se passar como se fosse o próprio Messias. E, em quarto lugar, ele vai também se opor à igreja. Ele não se oporá apenas a Israel, a Deus, mas também contra a igreja. A igreja será o alvo de oposição também do anticristo. Bem, ele inclusive saberá como utilizar o sistema mundano contra a igreja. Inclusive, o espírito do anticristo já está agindo no mundo. É o que as escrituras, então, nos mostra, é o que as escrituras nos afirma lá na carta aos Tessalonicenses. Bem, vejamos ainda alguns elementos ainda para complementarmos em relação à pessoa do anticristo. A Bíblia nos mostra a genialidade do anticristo. O anticristo vai ser uma personagem, vai ser um homem, embora inspirado por Satanás, de uma genialidade incomparável. Segundo a Bíblia, ele vai ser intelectualmente poderoso. Está em Daniel 7:20. Ele vai ser um orador impressivo. Ele vai inflamar as massas através da arte da oratória. Está em Daniel 7:20. Ele vai ser um mestre político com grandes habilidades políticas. Daniel 11:21. Ele vai ser também um possuidor de grandes habilidades comerciais. Daniel 8:25. Ele vai também ser um gênio militar. Daniel 8:24. Ele vai ser um perito administrador. Apocalipse 13, 1 e 2. E ele vai ser um experto em religião. 2 Tessalonicenses 2:4. Portanto, essas características que nós acabamos de enumerar mostram então a genialidade do anticristo. E ele vai ser o oposto de Cristo. Enquanto Cristo é a verdade, ele será a mentira. Enquanto Cristo é o santo, ele será o iníquo. Enquanto Cristo foi homem de dores, ele será homem de pecados. Enquanto Cristo foi o Filho de Deus, ele será filho de Satanás. Enquanto Cristo é o mistério de Deus, ele é o mistério da injustiça. Enquanto Cristo é o bom pastor, ele é apresentado na Bíblia como pastor inútil. Enquanto Cristo é exaltado nas alturas, ele vai ser lançado no inferno. Enquanto Cristo humilha-se a si mesmo, ele exalta-se a si mesmo. Enquanto Cristo foi desprezado, ele vai ser admirado. Enquanto Cristo purifica o templo, ele vai profanar o templo. Enquanto Cristo deu a vida pelas pessoas, ele vai matar as pessoas. Enquanto Cristo é o Cordeiro, ele vai ser a besta. Vai ter uma natureza, portanto, animalesca. É assim que a Bíblia, então, ela nos mostra. Bem, vejamos agora, para a gente concluir, sobre a destruição do homem do pecado. Bem, primeiramente, a Bíblia nos mostra a ascensão do seu império. Logo após o arrebatamento da igreja, Deus permitirá que Satanás, através dos seus dois prepostos, a besta e o falso profeta, vão reinar de forma absoluta por 3 anos e meio. O anticristo vai ser um líder político e o falso profeta vai ser um líder religioso. Esse reinado vai ter um auge, o auge do seu império. Ele vai, inclusive, o homem do pecado, no auge do seu poder, ele vai dominar tanto a economia quanto também a religiosidade humana. Apocalipse 13, 7, 8, 16 a 18. Claro que de início o anticristo vai ser aclamado, vai ser aceito sem qualquer contestação.
Mas depois dos primeiros 3 anos e meio do seu governo, vai se começar então a ruína do seu império. No auge da sua administração, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, vai ocorrer a ruína do seu império. A Bíblia nos mostra então que o seu reino vai ser abatido e ele, juntamente com o falso profeta, vai ser lançado no lago de fogo. Apocalipse 19, 20. A Bíblia nos mostra que o anticristo vai reunir um grupo de nações confederadas para marchar contra Israel. E nesse momento Cristo desce em glória e vencerá o anticristo e as nações confederadas. É a batalha do Armagedon e vai instalar logo em seguida o seu reino milenar aqui na terra. Bem, concluindo, então nós podemos afirmar, né, como conclusão, que o homem do pecado vai ser o ser humano mais iníquo, mais mau, mais blasfemo em todos os tempos. Mas nós cremos no Senhor Jesus e, segundo a Bíblia, ele vai destruí-lo pelo assopro da sua boca. E ninguém pode resistir o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. Portanto, prezado professor, que você possa definir o que é o anticristo, que você possa descrever a origem do anticristo ou do homem do pecado, que você possa mostrar qual vai ser a missão do anticristo ou do homem do pecado e mostrar também a destruição do homem do pecado. Portanto, caro professor, que você possa se desdobrar neste assunto, neste tema, mostrando as referências bíblicas, pois é um momento muito relevante. Muitos dos alunos têm dúvidas acerca desse tema relacionado à escatologia. Portanto, não perca essa oportunidade para trazer esses preciosos ensinamentos para a classe acerca do homem do pecado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.